Agora nós vamos aprender como fazer importações de fonte. Nós temos a opção de usar uma fonte interna, que aí você tem no seu computador. Você baixou da internet e quer usar essa opção de fonte aí do seu computador. Temos a opção de usar uma fonte externa, aplicando no seu CSS. Você vai pegar um link de importação, colocar aí no seu CSS. E temos a opção também de fonte externa, onde nós pegamos um código HTML fornecido pelo site, a qual disponibiliza um link para você colocar aí no seu corpo HTML. E nós vamos conhecer cada uma delas e vamos ver qual é a melhor forma de nós usarmos. Eu entrei aqui no site do Google Fonte. Você pode aí pesquisar por fontes.google.com e procurar várias fontes aí que estão disponíveis totalmente de graça. Eu vou fazer um teste usando as fontes Oswald, mas você pode fazer um teste com outras fontes que você queira aplicar aí nos seus projetos. E nós vamos ver aqui as opções disponíveis, como havia falado sobre o Font8, a propriedade Font8. Temos aqui de 200, 300, 400, 500, 600, 700. Essas são as variações dessa fonte. Eu posso aplicar aqui as opções para me ver a diferença. E ainda nesta parte, eu posso fazer um teste usando qualquer outro texto. Então podemos ver essas diferenças. Podemos aqui fazer um teste de tamanho de fonte. E aqui a variação de largura desta fonte, a espessura desta fonte. Então, imagine que eu queira baixar esta fonte. Eu posso ir selecionando quais que eu quero. Posso selecionar todos se eu quiser. E aqui vai aparecer as fontes que estão selecionadas. Mas se nós viermos aqui embaixo, nós vamos já conhecer esta parte de link e import, mas vamos fazer a primeira opção de usar uma fonte interna. Então aqui nós temos a opção de download desta fonte, então nós vamos fazer o download. Eu vou pegar todas essas fontes e colocar dentro da minha pasta. Então eu baixei todas as fontes e coloquei tudo dentro desta pasta. Podemos aqui ver as diferentes variações desta fonte. E agora nós vamos lá no nosso HTML. Aqui no final eu já deixei um código escrito, eu coloquei um parágrafo e eu coloquei a classe import. Lembrando que eu vou deixar esse arquivo aí na descrição para você fazer o download. É importante que realmente você abra o seu editor e comece a praticar. Você pode aplicar este código e faça juntamente comigo. Agora, digitado este código, eu vou abrir aqui embaixo mesmo uma tag para nós criarmos os nossos estilos. E aqui como que nós fazemos importações de fontes que estão no nosso computador. Como eu já baixei a minha fonte, eu já coloquei na minha pasta, nós fazemos assim, usamos @fontface. Nós colocamos a família desta fonte, font family, e aplicamos um nome. Aqui no meu caso eu vou usar Oswald Bold, mas aqui nessa parte você pode aplicar qualquer nome para a sua fonte. Você pode aplicar Oswald 400 ou Oswald 200. Para você saber qual que é esta fonte. No meu caso, eu vou usar só um valor normal aqui, bold, para nós fazermos um teste. Para mim importar esta fonte, eu coloco src, que é o source, a fonte desta fonte, url, e agora eu vou procurar esta fonte. No meu caso, está na pasta fontes, e aqui temos as opções das nossas fontes que nós abaixamos lá do site. Então, como eu coloquei o nome de Oswald Bold, eu vou colocar esta fonte. Então, para cada fonte que você for aplicar, você tem que criar um novo font face, beleza? Agora vamos fazer um teste. Por enquanto, se nós formos lá no nosso navegador, podemos ver que ainda não foi aplicado. Esse foi o último texto que eu apliquei, então podemos ver que ainda está com a fonte padrão. Por enquanto, no nosso código, nós fizemos somente a importação. Agora vamos aplicar neste parágrafo. Para isso, nós vamos fazer uma seleção pela classe import. Agora eu vou aplicar essa nova fonte usando font family. E eu tenho que colocar o mesmo nome. Oswald Bold. Pronto, agora eu já apliquei a nova fonte aqui no nosso texto. Vamos fazer um teste, vamos ir lá no nosso navegador. Atualizar. Podemos ver que já mudou a nossa fonte. Pronto, já está funcionando a nossa importação de fonte. Você pode fazer uma pequena variação também, aplicar novas propriedades. Por exemplo, fonte variante, small caps. Vamos lá no nosso navegador.
Agora podemos ver que todo o nosso texto ficou com small caps, já mudou a variação de fonte. Então é desta forma, usamos fonte do nosso computador. Você faz o download, coloca em uma pasta específica e fazemos essa importação com fonte family e depois nós fazemos essa aplicação usando fonte family e você pode usar outras propriedades também para formatar esta fonte. E você deve fazer isso com todas as fontes que você fez o download. Cria um novo fonte face e vai aplicando. Agora nós vamos ver a opção de importar uma fonte com CSS. Lembra que eu havia falado? Temos a opção de usar uma fonte interna do computador, onde a gente fez o download e usou essas próprias fontes. Temos a opção de CSS. Então nós vamos fazer um import. Em vez de fazer o import de fonte interna, nós vamos fazer o import de fonte externa. Então vamos lá no Google Fonts, onde nós fizemos a seleção da nossa fonte. Podemos ver que aqui temos a opção de @import. Então nós vamos copiar este link. Vamos voltar lá no nosso editor. Eu vou apagar esta parte e vou aplicar esta opção que o próprio Google disponibiliza. Agora aqui no nome do Font Family nós temos que usar o mesmo que está aqui no nosso link. Eu vou colocar aqui. Eu vou apagar esta opção aqui. Agora vamos fazer um teste lá no nosso navegador. Vamos atualizar. Podemos ver que já foi aplicado. Agora, diferente de importação, onde temos que fazer o font face de 1 por 1, aqui podemos ver que já foi disponibilizado todos os valores disponíveis, de 200 até os 700, que são as únicas opções que temos para esta fonte. Então, nós podemos colocar o font 8 e aplicar, por exemplo, os 700. Vamos lá no nosso navegador, atualizar. Podemos ver que já foi mudado a sua espessura. Então esta é uma forma muito mais fácil, você não precisa ficar aplicando uma por uma para aplicar as variações de fonte. Então esta é a forma que nós aplicamos importações de fonte através do CSS. Agora nós vamos ver a opção através do link HTML. Nós vamos voltar para o Google Fonts e temos aqui a opção de link. E vamos copiar esse link que eles disponibilizam. Vamos voltar para o nosso código. E aqui no cabeçalho, vou colocar aqui depois de title, eu vou colar esse link. E podemos, já antes de aplicarmos na nossa fonte, podemos ver que ele faz um pré-conexão da nossa fonte. Isso aqui é para deixar um pouquinho mais rápido o carregamento. É de onde vai ser requisitado esta fonte. E nós podemos ver aqui o link desta fonte. Vai ter o nome desta fonte, assim como no import do CSS, e vai ter as variações de espessuras. Então agora nós vamos lá no nosso código. Eu vou tirar essa parte para não entrar em conflito. Eu vou tirar e pronto, já está importado a nossa fonte através do link. Então vamos visualizar para ver se realmente está funcionando. Podemos ver que ainda está aplicando. Vamos mudar a espessura desta fonte. Eu vou colocar 200, que é uma opção que eles disponibilizam. Podemos ver que já foi mudado esta variação. Então quer dizer que já está funcionando através do link. Mas agora vem a pergunta: qual dessas opções que eu devo usar? Eu fiz um teste aqui no meu próprio site, eu tirei todas as opções de carregamento de cachê, que deixa o site mais rápido, deixei só o código puro mesmo para fazer o teste somente nas fontes. Eu fiz um teste usando a fonte interna, então eu obtive este resultado ali na ferramenta de pesquisa. Se quiser eu deixo aqui também na descrição o site onde eu fiz esse teste. Ele teve um carregamento de 1 segundo e 71 milésimos de segundo, mas só que a página teve um peso de 2 MB e ela teve 30 requisições. Isso é o normal que está no site. E através da fonte externa, usando a importação com o CSS, onde aplicamos a importação no código CSS, ela teve um carregamento de 1 segundo e 56 milésimos de segundo. Então ela carregou mais rápido, mas olha a diferença no tamanho do site. Antes que estava 2 MB, agora teve 765 KB. Então teve uma diferença muito grande de tamanho. Então aqui podemos ver uma vantagem de nós usarmos fonte externa no CSS. Além de influenciar no carregamento, também influencia no peso do site. E eu fiz um teste também usando a fonte externa, aplicando o link no HTML. E ele teve um carregamento de 1.4 segundo. E o peso foi semelhante
a carregamento de fonte através do CSS, mas teve uma diferença ali no carregamento. Eu fiz testes várias vezes, deu pequenas variações, mas sempre a opção com HTML teve um desempenho melhor. Então, analisando essas opções, eu vou usar sempre a opção HTML. Você também pode usar o CSS. Provavelmente, se o seu site for muito grande, for muito pesado, talvez há uma grande diferença em usar o CSS e o HTML. Então, com certeza, o HTML vai ter um desempenho um pouquinho melhor. Então, você deve aplicar e fazer testes. Em questão de desempenho de carregamento, a opção de HTML se superou aos outros. Agora, fonte interna, se você estiver usando um site muito pesado, claro que tem uma forma de nós usarmos fonte interna do nosso computador que acelera este carregamento. Claro que eu devo otimizar o meu código para que tenha um carregamento melhor. Mas se tem esta opção de carregar de forma externa, então você pode usar. E tem uma grande vantagem de nós usarmos fonte externa, vai diminuir a requisição do seu próprio servidor. Então ela vai requisitar códigos importantes do seu servidor e a fonte vai deixar para o outro servidor. Então por isso que acelera muito o carregamento do seu site.